Você já sentiu que está preso em um ciclo onde os seus relacionamentos nunca dão certo? Parece que não importa o quanto você tente ou como você tente fazer isso, as coisas sempre acabam do mesmo jeito, sempre dão errado. E muitas vezes você nem sabe o que você está fazendo de errado. Talvez seja ciúme, crítica excessiva ou às vezes até um medo de se entregar. E o que eu quero te mostrar hoje nesse vídeo é que muitas vezes o maior sabotador dos seus relacionamentos é você mesmo. Nesse vídeo eu vou te explicar por que a autossabotagem acontece, te mostrar como ela se manifesta nos relacionamentos e, o melhor de tudo, como você pode superá-la para viver finalmente uma vida amorosa feliz, um relacionamento saudável e feliz. Então fica comigo até o final, porque as dicas práticas que eu vou te dar hoje podem mudar completamente a forma como você se relaciona. Mas primeiramente a gente precisa entender o que é autossabotagem. Para exemplificar a autossabotagem, eu vou te dar um exemplo. É como se você fosse um piloto de corrida, né? Piloto de Fórmula 1, por exemplo. E aí você tá ali correndo para chegar naquele seu objetivo. Mas quando você tá bem pertinho da linha de chegada, o que você faz? Você dá um pisão no freio e aí você não chega. Então, a autossabotagem é justamente isso, é pisar no freio quando você está prestes a conquistar aquilo que você gostaria. E nos relacionamentos, ela pode ser muito sutil, é bem difícil de perceber, principalmente no início, mas ela é muito devastadora. A gente começa a perceber a autossabotagem muitas vezes com críticas constantes, às vezes aquela pessoa que está fugindo de compromissos, por exemplo, foge de conversas sérias, foge de assumir publicamente compromissos ou de firmar compromissos com o próprio parceiro. Então a gente começa a perceber nesses detalhes que essa autossabotagem está acontecendo. E assim, tudo isso parece muito instintivo para algumas pessoas. Então muita gente vai olhar para isso e vai falar: tá, mas isso é o meu jeito, assim que funcionam as coisas para mim. Mas geralmente isso tem uma raiz muito profunda e a gente não consegue perceber, né, tão facilmente assim. Geralmente quem percebe é um terapeuta, uma pessoa que realmente entende desse assunto. E para te explicar isso, eu vou apresentar a ideia do Jeffrey Young, da terapia do esquema. E ele traz pra gente que quando a gente vive situações traumáticas, nós criamos muitas vezes esquemas disfuncionais. Esses esquemas disfuncionais são padrões de comportamentos negativos que nos fazem repetir e repetir e repetir situações que nós vivemos. Então a gente acaba vivendo várias vezes e de várias formas alguns ciclos negativos e muitas vezes sem sequer perceber. Mas por quê? Isso está ligado geralmente às nossas crenças, as crenças que nós temos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Ou seja, muitas vezes você entra num relacionamento e pensa: dessa vez vai ser diferente. Mas lá no fundo você tem aquela vozinha que te fala: você não é bom o suficiente. Seu parceiro vai te largar. Entende? E aí você começa a repetir os mesmos padrões, por exemplo, de ciúmes excessivo ou a ficar duvidando da pessoa a qualquer custo ali, mesmo que a pessoa nunca tenha te dado nenhum motivo para duvidar dela. Você começa a repetir as mesmas coisas que talvez já tenham sido feitas em outros relacionamentos, mesmo que quando você começou você tenha pensado: agora vai ser diferente. Mas como a gente tem essa crença, essa ideia a respeito do mundo, baseado principalmente em situações que a gente viveu ali no passado, aquilo fala mais alto. E você não percebe que aquilo está falando, que aquela voz está falando. Então, por isso a gente repete ciclos negativos
E isso vai minando a nossa autoestima, os nossos relacionamentos e tudo que a gente tem ao nosso redor, né? Porque são coisas que são totalmente autodestrutivas e fazem com que você continue vivendo situações parecidas e reforçando essa crença. Por quê? Porque aí você vai lá, faz aquela mesma coisa naquele relacionamento e aí tá, acabou o relacionamento. Você concorda comigo que essa crença de que, nossa, eu não sou bom o suficiente, essa pessoa vai me largar, foi reforçada? Por quê? A pessoa te largou. Então, só dá mais razão para essa crença, dá mais substrato para ela ficar mais forte, entende? Então, é como se nós vivêssemos para provar que essa crença é real. Muitas vezes nós nem sabemos que crença é essa, na maioria das vezes, né? A gente não sabe que crença é essa que a gente tem. E muitas vezes a gente não sabe que esse mecanismo existe. Então, por isso a gente continua perpetuando. Por isso a terapia é tão importante, porque lá você começa a conhecer como é que é o funcionamento da sua mente. Tá, Alexia, mas assim, eu tô bem confuso, confusa. Eu queria entender. Será que tem uma forma de eu saber se eu tô me sabotando ou não? Tem alguns sinais. Vou te passar esses sinais aqui agora. Primeiro sinal: você evita conversas importantes com medo do conflito. Segundo sinal: você se critica constantemente dentro do relacionamento. Então, aquela pessoa que tá ali vivendo o relacionamento e aí de repente fala: Nossa, eu não fiz isso pra você, nossa, eu sou muito burro. Nossa, eu não acredito que eu fiz você se sentir dessa forma, eu sou muito estúpido, eu sou uma pessoa desprezível. E você vê que geralmente tem esse tom realmente muito extremo, porque a pessoa realmente se sente dessa forma, sente como se fosse muito estúpida, muito burra, muito incompetente, né? Muito incapaz de receber amor, né? Uma pessoa indigna de amor. Outro ponto que acontece muito é você testar o seu parceiro para ver se ele realmente gosta de você. Então você começa a fazer alguns joguinhos, você começa a elaborar algumas formas de você ver se aquela pessoa está realmente do seu lado. Então, às vezes, você pede para alguma amiga utilizar um fake, por exemplo, para chamar essa pessoa e ver se essa pessoa é fiel a você. Ou você testa de alguma outra forma, você faz essa pessoa chegar no limite assim do estresse para ver se ela vai estourar com você. São várias as formas que a pessoa pode utilizar. Mas esse joguinho, né, de ficar vendo, quero ver se você realmente gosta. Quero ver se você realmente faz isso por mim. Isso acontece porque muitas vezes a pessoa se acha indigna de amor. E aí ela precisa ver se realmente está acontecendo. Não, peraí, tá errado. Eu sou uma pessoa indigna de amor. Ninguém deveria me amar. As pessoas não gostam de mim. Então, por que essa pessoa está dizendo que me ama? Tem alguma coisa errada aí. Mais ou menos esse o raciocínio. Outro ponto é a pessoa fugir de intimidades ou ficar desconfortável com demonstração de afeto. Em público ou não, né? Pode ser que em público a pessoa fique mais, né? E individualmente ali, quando estiverem sozinhos, não tanto. Mas a pessoa começa a demonstrar essa insegurança, né? Demonstra um desconforto mesmo, assim, receber carinho, amor, sabe? E o último é um dos mais comuns, que é quando você repete padrões de relacionamentos antigos que terminaram mal. Então, quando você percebe que você está fazendo isso, né, que você está se movimentando basicamente da mesma forma, que o relacionamento está seguindo o mesmo caminho, é muito importante ligar um super alerta, porque mostra que você está seguindo ali um padrão inconsciente, mas que você está seguindo ele. Então, é importante até para você ver se aquilo faz sentido para você ou não, porque a maioria das vezes não faz. É só uma questão realmente de um trauma passado, de uma questão que ficou inconsciente ali
inconscientemente registrada. E isso faz com que a gente siga repetindo esse padrão da mesma maneira, sem questionar, porque a gente acha que a gente está tomando as nossas atitudes, as nossas decisões com base em algo que a gente quer, que a gente determinou, mas quando a gente vai ver, tá lá a mesma situação acontecendo da mesma forma. Tá, Alex, entendi tudo que você falou até agora, mas eu queria saber, tem algum motivo pelo qual a gente sabota o nosso relacionamento? E a resposta, meu caro, minha cara, é que sim, existem vários motivos. Mas eu vou falar de alguns deles aqui neste vídeo. O primeiro é o medo de se machucar. O John Bowlby, que é o criador da teoria do apego, nos traz essa ideia de que quando a gente tem traumas ali nos vínculos iniciais, nós temos essa tendência a desenvolver um apego inseguro. O que é isso? Vamos traduzir. A ideia é que quando a gente é jovem, ali, criança, né, que eu digo, quando a gente é criança e a gente tem traumas ali nos vínculos iniciais, que são vínculos com pai, mãe, cuidadores, né? Pode ser com avós, se esses forem os cuidadores, qualquer cuidador, né? Mas os vínculos iniciais que a gente tem ali, a gente tem uma predisposição a desenvolver um apego inseguro. O que isso significa? Significa que se você já foi rejeitado ou sofreu nesses relacionamentos, você tem uma tendência a desenvolver o apego inseguro, que é basicamente aquele apego em que você não consegue confiar na pessoa. Então, você é aquela pessoa desconfiada, que não dá conta de confiar 100%, não dá conta de se entregar 100% a um relacionamento. Então, você desenvolve esse estilo de apego. Por quê? Porque você viveu relacionamentos que não te deram ali uma confiança total. Então, como é que você vai dar isso para os outros? Como é que você vai confiar nas pessoas se o que você viu ali na infância, né, foram pessoas que não mereciam confiança? Entende? E é como dizia Epiteto, aquele filósofo estoico: o que perturba o homem não são as coisas, mas a ideia que ele tem das coisas. Então, o que perturba você no seu relacionamento, às vezes não é o seu relacionamento, mas ideias passadas que foram criadas lá no passado sobre relacionamentos em geral, sobre como é se relacionar com alguém, sobre como você não deve confiar em alguém. Então, essas são as questões que perturbam o seu relacionamento de fato. Segundo ponto, são experiências ruins do passado. Quando você carrega o peso de traumas antigos, você pode projetar isso nos relacionamentos posteriores. Então, isso pode se dar da seguinte maneira: você foi ter um relacionamento ali e, poxa, esse relacionamento foi super ruim para você, foi um relacionamento super abusivo, foi um relacionamento em que você se sentiu super mal, que foi tirado muito de você. A partir desse relacionamento, não dá para esperar que as coisas fluam tudo da mesma maneira, que você tenha ali a mesma entrega, que você não tenha medo de se relacionar e que você não sabote esse relacionamento também. Então, é o que acontece. Muitas vezes a gente vê pessoas que sofreram traumas mesmo em relacionamentos amorosos, né? O que a gente estava falando anteriormente era sobre traumas em vínculos de segurança. E eram vínculos da infância. Então isso acaba trazendo prejuízos não só para relacionamentos amorosos, mas para outros tipos de relacionamento também, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de traumas em relacionamentos amorosos. Então, alguma coisa te aconteceu que fez com que você pensasse muito bem sobre relacionamentos, ficasse com esse trauma, não conseguisse se entregar muito bem ou sabotasse o seu relacionamento, né? E vivesse dessa maneira, às vezes, muitas vezes, sem perceber, sem se dar conta de que isso está acontecendo, porque você está agindo dessa forma. E linkando com isso, eu gosto muito de uma frase do Marco Aurélio, que é também um filósofo estoico, e ele traz que a gente não tem poder sobre os eventos externos.
a gente tem poder sobre a nossa mente. A única coisa que a gente pode controlar é a nossa mente. E isso significa que, mesmo que a gente não consiga mudar o passado, né, mudar as circunstâncias que foram vividas, a gente consegue mudar a maneira como a gente lida e reage a elas, né? E esse é o principal papel da terapia, inclusive, mudar a forma como você lida e reage às situações. Então, isso é super importante para a gente entender que, tá, essas situações todas parecem ser muito difíceis, né, de serem manejadas, mas não são. Assim, são situações que às vezes você sozinho não consiga realmente manejar. Mas é sempre importante buscar uma ajuda, né, psicológica para que você consiga trabalhar nesses pontos e se ver livre dessas questões que muitas vezes estão te aprisionando aí e você não estava nem vendo. E o terceiro ponto que faz com que a gente sabote os nossos relacionamentos é a baixa autoestima. Como? Principalmente quando você acredita que você não merece amor, que você não é digno de amor. Por quê? Porque quando você acredita nisso, você tem uma tendência muito forte a se afastar das pessoas que vão te dar amor. Muitas vezes as pessoas que acreditam que elas não merecem amor se aproximam justamente daquelas pessoas abusivas, tóxicas, que vão mostrar para ela que realmente ela não é digna de amor, que, né, ela vai sofrer ali as consequências porque ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não presta, sabe? Um monte de coisa que a pessoa acredita e ela quer provar que essa crença é real, né? E assim, isso também a nível inconsciente, ninguém vê que tá fazendo isso, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa sabota relacionamentos super legais porque ela quer mostrar para ela mesma que ela não é digna de amor. Tá, entendemos como tudo isso funciona. E agora, como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou lidar? Por onde eu começo? Vem comigo que eu vou te mostrar o que a gente precisa fazer para começar a trabalhar com a questão da autossabotagem. E pessoal, superar a autossabotagem exige um esforço consciente, mas é completamente possível que você faça isso. O primeiro passo é identificar os seus padrões. E como é que eu vou fazer isso, Alexia? É muito importante que você comece a observar os seus comportamentos e, a partir dessa observação, que você se pergunte: será que isso está alinhado com o que eu quero conscientemente? Ou será que não? É uma questão que está me afastando ali dos meus objetivos. Por que fazer isso? Porque a maioria das vezes a gente não fica parando para analisar toda a decisão que a gente vai tomar, principalmente em relacionamentos, né? A gente não fica ali calculando certinho como é que pode ser, qual a probabilidade da gente quebrar a nossa cara ou de a gente ser muito feliz. Não existe isso, não existe como a gente calcular isso, né? Medir isso. Mas a gente também não precisa agir totalmente às cegas. A gente pode traçar objetivos para a nossa vida, traçar objetivos que a gente tem e ver se aquilo que a gente está vivendo está coerente com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente sonha. Por quê? Porque aí você vai estar mais próximo de uma vivência mais consciente, de um viver mais consciente, e não totalmente inconsciente, vivendo assim, sem norte algum. Então, essa é uma das principais questões que a gente precisa trabalhar. Eu diria que, primeiro, seria interessante você traçar quais são os seus objetivos, né? Principalmente em termos de vida amorosa até. Por quê? Porque é muito fácil a gente traçar objetivos financeiros, ou de carreira, ou de alguma coisa que seja material, né?
palpável, assim, que seja visível, mas é muito difícil a gente traçar metas que sejam no âmbito ali de relacionamentos, principalmente relacionamentos amorosos, porque é tudo muito subjetivo, a gente muitas vezes não consegue colocar isso no papel. Mas é super interessante que você trace isso. Se você não tem um relacionamento ainda, trace como é que você gostaria que fosse o seu relacionamento. Se você tem um relacionamento, trace como é que você gostaria que o seu relacionamento se desenvolvesse, ou melhorasse, ou seguisse adiante. Né? Então, coloque ali metas como a gente coloca para qualquer outra coisa. E veja se você está vivendo na direção daqueles seus objetivos que você colocou. Então, essa é basicamente a ideia. Viver mais consciente, de trazer mais para a consciência, né? Que não viver assim de uma maneira aleatória, né? Que a gente acha que é aleatória, mas aí tem muita influência de questões inconscientes. Segundo ponto é você trabalhar a sua autoestima, porque como eu disse aqui para vocês, a autoestima influencia bastante na maneira como a gente se relaciona. Então, se eu me sinto como uma pessoa terrível, horrível, nossa, eu me sinto uma pessoa desprezível, como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Eu vou aceitar o mínimo, eu vou achar qualquer coisa que a pessoa faça assim demais, eu vou achar que a pessoa tá me dando muito, quando na verdade tá me dando menos que o mínimo às vezes, né? Então assim, se você se sente assim, se você se vê assim, é muito difícil que você consiga colocar e mostrar o seu valor para outra pessoa, porque nem você tem essa ideia de si. Então, autoestima é extremamente importante. Aqui no canal a gente tem outros vídeos sobre autoestima, né, que mostram como é que a gente pode reforçar a nossa autoestima. Então eu vou deixar para que vocês vejam depois, para não me estender muito aqui nesse vídeo. Essa aqui é extremamente importante, que é para você rever os seus traumas do passado, principalmente com a ajuda de um profissional, e tentar ressignificar todas essas questões que você viveu. Por quê? Porque muitas vezes isso vai estar barrando a sua vida de alguma forma ou de outra. E para isso ser resolvido, a gente vai precisar mexer na maneira como você se enxerga, na maneira como você enxerga esses traumas, na importância que você dá para algumas coisas. E tudo isso precisa ser feito com muito cuidado para que você tenha o melhor tratamento possível. Então, por isso, eu indico ajuda profissional para que você tenha realmente algo eficaz. E um pouco mais adiante nesse processo de terapia também, de preferência, é importante que você trabalhe muito com o seu processo de aceitação. Porque aceitação é algo muito difícil, principalmente para quem sofreu com alguma situação ali no passado e busca controlar, né, como é que a vida segue e tem uma insegurança muito grande, principalmente em relação a relacionamentos amorosos. E relacionamentos amorosos são complexos, são complicados, sim, mas é onde também a gente encontra as maiores alegrias. Então, é algo que a gente precisa, sim, trabalhar para lidar com a aceitação de que, tá, tem hora que você vai se frustrar, vai sofrer, mas isso é parte da vida, né? Aceitar que eu não consigo evitar todo o sofrimento possível. Então, isso é de extrema importância. Eu também aconselho que você passe por esse processo aí com a ajuda de um psicólogo, né? Para que você consiga lidar com essas questões de uma maneira boa, né? Que você consiga trabalhar isso de uma maneira tranquila. Mais pra frente eu trago um vídeo sobre aceitação. E quem sabe vocês também conseguem ter vários insights aí sobre isso e trabalhar sozinhos com base nessa questão, tá bom? E olha, se você já chegou até aqui, você já deu o primeiro passo para transformar os seus relacionamentos. A autossabotagem pode parecer um obstáculo insuperável, eu sei. Mas com muita consciência e esforço,
você pode construir relações que realmente valem a pena. E agora eu quero saber, você já percebeu algum padrão de autossabotagem nos seus relacionamentos? Deixa seu comentário e me conta a sua experiência. Aqui a gente fala de amor, mas consciência e prática. Tchau, tchau, até a próxima!